Eu acho que alguém podia fazer um livro infantil inspirado em Michelzinho, Temer e a E Casa Fantasma. Fantasma da Alvorada. Olá! Hoje é dia 13 de março de 2017 e você está ouvindo a 127ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, com um calor arretado, eu sou o Caio César. E daqui de Austin, quase que eu falo daqui de São Paulo, daqui de Austin, num dia muito agradável, depois de 2 dias horríveis, eu sou o Felipe Menhen. E aí, Caio, tudo bem? Tudo jóia, cara. O que teve de horrível aí? Cara, no domingo choveu, mas não foi aquela chuva. Alternava entre a chuva torrencial, que te paralisa, e aquela chuvinha de aspersão, que chove de lado, a Sei. chuva fininha de lado, sabe? Aham. Que também não ajuda muito. Entendi. E ontem fez um frio monumental, hoje estamos num dia maravilhoso. Começou feio, mas agora está maravilhoso. É Eu tô porque aqui tava no sabendo hotel. que vai ter a gravação do Ainda Sem Nome, então o dia brilha, né, cabeça? Exatamente, eu estou aqui no Hilton, que é do lado do centro de convenções, e só que o cara do ar-condicionado aqui, ele está fazendo jus a ser a sua invenção favorita, cara, e está mostrando todo o potencial do ar-condicionado. Maravilha. Isso aí é porque a Paris está chegando aí, cara. Então tem que estar com um ambiente climatizado. É isso aí, mas estamos aqui já no penúltimo dia do South by Southwest Education. Percebi que eu tô tão cansado que eu servi 2 copos d'água, servi um novo copo d'água achando que eu já tinha tomado o primeiro. Mas estamos no penúltimo dia do South by Southwest Interactive, desculpa, e muita coisa pra gente conversar, eu acho, daqui, viu? Que bacana, cabeça. Encontrou muita gente legal, hein? Cara, esse ano de palestrantes ou de pessoas de normais? de tudo. De transeuntes, Sim. de garçom do fogo de chão, de tudo aí, cara. Sim, aliás, o Fogo de Chão, meus amigos foram numa festa no Fogo de Chão, que eles foram convidados aqui, porque tem muita cultura aqui, nas empresas pelo menos pagam um brinde pra você. Sim. Festa do Fogo de Chão você tinha que pagar pra entrar, inclusive. Olha só. Aí não foi legal. Ah, Mas muita coisa legal aqui, muita gente bacana, parecendo colonismo social, né? Muita gente bonita, descolada, bacana. a nata da nata, creme de la creme. Creme de la creme, muita discussão interessante, mas com a sensação de que pelo menos o Interactive está mais cheio esse ano. Tive essa sensação especialmente no domingo, eu não sei se por causa da chuva que eu te falei que paralisou as pessoas um pouco, mas está tendo muita fila, muita gente furando fila, a internet já não está nos seus melhores dias aqui, então assim, eu entendo que o festival não pode diminuir, porque parece que tem essa ânsia do festival voltar a ser pequenininho como era, mas eu acho que pro ano que vem eles vão ter uns desafios interessantes de infra e tecnologia, sabe? Talvez separar ainda mais, né? Eu acho que houve um tempo em que era tudo junto, né? Aí eles foram separando justamente porque o Interactive ficou muito grande, né? O filme, ele roda os 10 dias, né? O Interactive são os 5 primeiros e o Music são os 5 últimos, mas o foco de ação do Music é mais na rua, não tem algumas discussões, painéis, alguma coisa de indústria, mas o foco é na rua, nos shows, nos artistas se apresentando, então eu acho que o Interactive ficou muito grande. E como esse ano acho que foi o maior, são mais de, pra você ter ideia, são mais de 1.000 brasileiros que vieram. Só brasileiro tem mais de 1.000. E mais 25 mil americanos, mais, enfim. Fica grande, não tem jeito. Né? Tem até uma espécie de pavilhão ou um stand monstrengo aí de negócios no Brasil, não tem uma coisa assim, cabeça? Tem a Apex aqui no Trade Show, trouxe algumas pessoas aqui, e tem alguns stands com algumas empresas brasileiras. A ânsia dessas empresas seria convencer os estadunidenses a trocar Trump por Temer? Cara, eu acho difícil, né? Porque o Temer tem medo até de fantasma, você imagina. Pois é. Eu acho que alguém podia fazer um livro infantil inspirado em Michelzinho, Temer e a Casa Fantasma. A Casa Fantasma da Alvorada. Podia ser o Scooby-Doo, né? Desvendando tudo e resolvendo que o fantasma é, na verdade, o próprio Temer. Exato. Mas, Caio, antes disso, vamos
falar sobre você que gosta do Ainda Sem Nome e você que apoia o Ainda Sem Nome, continue fazendo isso através do Patreon, não é verdade? É isso aí, você que curte o Ainda Sem Nome deve estar recebendo aí nesta terça-feira, o dia do lançamento do episódio, a newsletter que foi combinada na terça-feira passada, com alguns links comentados, inclusive um link bem bacana desta semana também. Já contextualizo o atraso no envio, você que é mecenas está recebendo esse material exclusivo, está recebendo um material muito bacana referente à data de ontem, o dia 12 de março, que foi uma data muito importante, mas só vai saber que data que foi essa você que é mecenas e você que faz parte da nossa seleta comunidade de pessoas que apoiam Ainda Sem Nome, dando quanto acham que for necessário. E para isso essas pessoas foram até o patreon.com/ainda sem nome e fizeram a sua contribuição mensal. Eu aprecio muito isso e faço votos para que cada vez mais pessoas valorizem o nosso podcast. É isso aí. Você também pode acompanhar o Ainda Sem Nome nas redes sociais, no nosso site, o aindasemnome.me, onde tem todos os episódios e o link para você espalhar a palavra do Ainda Sem Nome. Isso aí. Caio César, vamos para elas? Vamos para elas. As frivolidades da semana. Cabeça, além da chuva torrencial com um mix aí de águas aspergidas, quais foram as frivolidades desta semana em Austin? Cara, eu vou te dizer o seguinte, a vida em hostel, ela é muito engraçada, né? Então, tem dois casos, um caso um pouco mais denso e um caso cômico. O caso denso é porque a gente está num quarto de 6 pessoas e somos 5 conhecidos, né? Uhum. O sexto elemento naturalmente varia e na última semana tem sido um andarilho. Um andarilho? Um andarilho. Ele saiu da Dakota do Norte caminhando com a irmã e quando eles chegaram no Kansas, esse cara é um cara de muita fé, ele disse que Deus falou para eles caminharem até Austin. Quando chegaram em Austin, aqui nessa cidade, ele se perdeu da irmã e a irmã sumiu, ficou 2 anos sumido. Nossa! Então ele continuou andando e voltou para cá porque Deus disse para voltar para encontrar a irmã dele. Note que eu não estou questionando aqui a religião e nem a fé desse cara. Não, só a história que é um pouco interessante, muito interessante. Muito interessante. É roteiro, cabeça. Exatamente. Miramax está de olho no Ainda Sem Nome nesse momento. Ele ficava... ele saía em horários esquisitíssimos, saía tipo assim 4 da manhã para encontrar a irmã, e a gente perguntou uns 2 dias e ele encontrou a irmã dele. Ele encontrou? Ele encontrou a irmã dele. Cacilda! Foi no centro de moradores de rua e encontrou a irmã, que tinha sofrido de maus tratos, e de ontem para hoje ela dormiu no nosso quarto. Ele não dormiu no quarto e ela dormiu no quarto. E é uma história muito doida, né, bicho? O cara voltou e achou a irmã. Mas que legal. Doido, né? Então esse é um cara que vive, na verdade os 2 irmãos, né, eles vivem aquele estilo de vida vagabond. Tem um termo, né, chamado hobo, eu acho que são os que tem uma definição aí mas me parece que é isso. E agora eles vão voltar para Dakota do Norte, onde vão tentar ressocializar a irmã e colocar no convívio familiar de novo. Entendi. Essa é a história densa. Nossa. A história cômica é que 2 noites atrás eu estava dormindo e o Marcos, meu sócio, são 3 beliches, né? O Marcos está dormindo no andar de cima do meu beliche. Devia ser 1 e pouco da manhã quando eu acordo com o manager do hostel chacoalhando, falando assim, cara, você tem que sair daí, velho, você tem que sair daí, você não pode ficar aí. Eu acordei, eu falei, meu Deus, o que o Marcos fez? Caralho, o que o Marcos fez? Eu não tô sabendo de nada. Quando eu olho assim, você acorda meio no susto, eu olho para trás do cara que estava tentando acordar o sujeito de cima e tá a Marina, a esposa do Marcos, morrendo de rir. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Fomos descobrir que um cara bêbado chegou no nosso quarto, que é o último do hostel, subiu na cama, que achou que era dele e dormiu. Então na verdade seu sócio estava querendo que o camarada saísse de sua cama.
Ele tava na sala comum do hostel lavando roupa. Aham. E quando ele chegou pra dormir, tinha uma outra pessoa na cama dele. Nó, cara, surreal. Ele falou que não Hein? conseguia parar de rir, cara. Porque era a história, a coisa mais surreal, exatamente. É. E eles não conseguiam fazer outra coisa a não ser rir. E aí o Estevam, que é um amigo nosso que tá aqui também, falou, cara, e o quarto é muito frio, porque o ar-condicionado é muito forte. Aham. Ele falou, cara, se eu chegasse na cama e tivesse alguém dormindo na minha cama, eu falei, nossa, que bom, alguém pra dormir de conchinha comigo e me esquentar. Mas essas foram as minhas frivolidades aqui, Caio. Caramba, cabeça, eu não sei se eu consigo vencer ou chegar à altura dessas frivolidades. Essa foi ótima, bicho. Caramba, A gente tinha que ter combinado, a gente é tão mal produtor desse podcast, a gente tinha que ter combinado pra fazer escada, né, se fosse o caso. Vamos construindo um cenário, narrativa. uma narrativa para que o ápice fosse essa cama invadida. Que é isso, cabeça? Muito doido, né? Muito maluco. Cara, nem o acontecimento mais estapafúrdio do meu dia de hoje, em que eu estava no banheiro do clube e aí um senhor estava utilizando do sabonete da pia para se ensaboar, especialmente as suas partes íntimas, vai ser top disso, cara. Isso aí foi o momento mais Mas, top. Caio, isso aí me fez lembrar uma coisa. Quando você era uma latrina Mambembe Sim. e a gente compartilhava a mesma agência, que você fez um post sobre o sabonete do banheiro que estava com cheiro. Sim, estava com resquícios Isso, exato. capilares. Exato. Mas é desnecessário, né, cara? Desnecessário. Eu acho que a minha vivência com esse tipo de coisa é de longa data, hein, cabeça? Isso me persegue. Não precisa. É. Meu Deus do céu. Cara, olha, se eu fosse você, eu já começava a escrever o roteiro de um filme e procurava aí o nosso amigo Meirelles para já iniciar a pré-produção, hein, cabeça? Eu acho que pode ser uma boa ideia, viu, Caio? Você fazendo as devidas adaptações aí, você envolve a igreja do Valdomiro, ao invés dele ser só uma pessoa do Dakota do Norte, ele vai ser uma pessoa do Rio Grande do Norte, sabe, uma coisa assim. Então, pode ser esse o caminho, hein, cabeça? O problema de adaptar essa história para o Brasil é que a gente não tem, assim, aquele estado que é no meio do... Porque o Tocantins é no meio do meio do país, mas não é aquele meio do país igual a gente vê nos Estados Unidos, né? Não sei nem se a Dakota do Norte é no meio dos Estados Unidos, mas enfim, para dar um pouco mais de rebuscada na história. É verdade. Mas, cabeça, história comovente. Faço votos História que essa família comovente. se reúna e que eles passem por momentos genuinamente bacanas, já que a moça sofreu de abusos e que agora vai voltar para a sua família. Merecida a volta. É isso aí. Cabeça, que está acontecendo de bacana aí no que se refere no que tange o assunto das interwebs e da comunicação digital, cabeça? O Caio, acho que a gente pode focar em... naturalmente tem muita coisa, né? Assim, dentro até do que eu gosto de falar do ano passado e desse ano, eu começo a ver as coisas que eu não sei, então entro em palestras sobre linguagem canina, futuro das cidades, não coisas que eu não sei, mas coisas que não é do meu dia a dia. Mas do que eu vi e que eu acho que cabe a gente discutir, tem algumas coisas que estão bem em alta. Certo. A primeira delas é live vídeo, todo mundo tem que falar de live vídeo. A segunda é fake news. Como a gente estava falando mais cedo aqui antes de começar a gravação, ano passado já teve um carinho pelo tema jornalismo. Esse ano o Hyatt, que é um hotel aqui, ficou com quase todas as palestras sobre jornalismo. Eu acho que ano que vem, dada a atenção entre a imprensa e o Poder Executivo, tem tudo para ser uma trilha que vai estar muito rica no South by Southwest. E a terceira, eu acho que a gente podia falar um pouco de storytelling, que continua em voga, e também não vi nenhuma palestra sobre, mas eu vi muitos assuntos, muitos painéis sobre segurança e privacidade.
Olha, cara, que bacana, hein? Temas muito interessantes. O esquema das fake news, eu acho que tende a ter uma discussão crescente, né? Você viu uma iniciativa, Cabeça? Não sei, isso aí estamos fugindo dos links da nossa pauta, mas você viu uma iniciativa de uma publicação do norte da Europa em que, para você poder comentar no texto, você precisava responder um quiz sobre o conteúdo? Não tinha visto, mas faz sentido. Porque, não faz um sentido bacana? Faz sentido porque hoje, por exemplo, eu vi uma palestra que tinha um cara da Associated Press, uma pesquisadora, uma neurocientista ou psicóloga, se não me engano. Tem muita diferença aí, gente, eu sei, mas eu não me lembro qual era o negócio. E um cara de um site chamado Polyfacts, se eu não estou enganado. Eu vou colocar... Em tempo hábil, colocarei nas notas do episódio. Certo. Mas esse cara da Associated Press falou que eles não vão deixar de reportar, de falar sobre fake news. Porque assim como o editor-chefe do New York Times falou ontem, no domingo, dizer que fake news não existe, se você não falar da fake news, não vai dizer que ela não vai existir, entendeu? É importante você bater na tecla de que existe, que você vai combater as fake news para que você consiga ter um controle. A Associated Press, ela fez um site onde ela disponibiliza uma ferramenta que você pode checar a notícia, se ela é verdade ou não, e ela disponibiliza isso para os clientes delas, que são redações ao redor do mundo, né? E junto com mais outras 4 instituições, eles trabalham junto com o Facebook na ferramenta de combater as fake news. E aí o cara explicou para a gente como é que funciona a mecânica atrás disso. Você usuário do Facebook, viu uma notícia, você pode dar um report post e dizer o seguinte: essa notícia é falsa. Toda notícia falsa vai para um dashboard que o Facebook e essas 5 instituições têm acesso, e aí elas conseguem ver, conseguem entender o que é, e podem reportar e podem questionar aquela história. Então, não sei se alguém já viu aí, eu nunca vi no meu feed, mas pode ser o seguinte: você vê uma matéria que é falsa, e aí vai ter um flag dizendo: essa matéria foi rebatida pela Associated Press, ela foi questionada pela Associated Press. Muito interessante. E eu faço a referência à relação, né, da fake news com o esquema dos comentários, porque um dos catalisadores da disseminação de notícias falsas é justamente a galera que compartilha sem ler o conteúdo, né, cara? Então o quizinho para você comentar funcionaria como uma prove-me que você leu para poder comentar isso daqui. E eu acho que deveria ser mais ou menos o mesmo pensamento para prove que você leu para poder compartilhar essa notícia. Não compartilhe sem ler, não, porque vai pegar mal, né? Para que tá feio. Mas aí tem uma coisa que aí essa psicóloga falou, neurocientista, esta profissional da saúde, vamos pôr assim genericamente, que estatístico e estudado que as pessoas elas preferem compartilhar, e a gente já falou disso, que elas preferem compartilhar no que elas acreditam e preferem compartilhar com os amigos porque elas acreditam mais nos amigos do que nos meios de comunicação. Sim. Então tem um erro, tem um problema conceitual, um problema de reputação dos meios de comunicação nesse sentido, eu imagino. Sim, dos veículos. Os veículos têm que entender que a história fez com que eles ganhassem essa pecha de menos acreditáveis, né? E aí eu faço um link com o que o editor-chefe do New York Times falou ontem, que ele não entende por que o Donald Trump em específico está... Ele entende, ele tem uma teoria que ele acha o seguinte: o Donald Trump, ele veio a família dele fez dinheiro no Queens, que é um condado, um distrito geograficamente e historicamente considerado em Nova York como um distrito de fora, um distrito marginal. Quando ele foi para Manhattan,
que eu nunca fui a Nova York, mas a mídia nos diz que Manhattan é o chique, né? Tem uns pedaços ali que são realmente muito bacanas. Exato. E quando ele foi para Manhattan, ele foi para ganhar dinheiro em cima das pessoas que negaram a ele porque ele era do Queens. E para o bem ou para o mal, ele tem no New York Times a representação desta elite. Então por isso que ele pega muito pesado com o New York Times. Só que aí, a partir disso, ele fala que o New York Times só pegou pesado com ele, não pegou pesado com a Hillary, quando eles mostram que não, eles pegaram pesado com todo mundo. Eles fizeram o papel do jornalismo, de questionar, de brigar, e eles vão continuar fazendo isso. Só que eles acreditam, e aí é Dan Basquet, eu acho, se não me engano, eu estou gravando Skype, então eu fico sem minhas notas aqui. Skype, estou gravando celular, Skype é óbvio. Ele fala que talvez faltou pluralidade dentro da redação do New York Times e faltou eles escutarem as outras vozes da América. Eles fizeram cobertura muito baseada nas vozes de Nova York, que não representam todo o país. Eu acho que tem a ver pelo fato dos dois serem de Nova York, né? Dos dois candidatos ali. Sim, da região, né? Isso. Então ele falou que, e aí a gente volta de novo na questão da diversidade, que já falamos várias vezes aqui, que eles estão num trabalho de contratar pessoas que não são de Nova York, de montar uma equipe que não é mais diversa, mais plural, e começar a ouvir histórias de gente que está fora, para entender essa nova voz dos Estados Unidos. Então é um ponto interessante, e ele também foi muito enfático dizendo que, cara, a gente vai continuar falando de fake news porque o único jeito de combater é falando sobre. Não adianta você dizer que não existe. A primeira coisa que você tem que fazer para resolver um problema é reconhecer que ele existe, né? Exato. Exatamente. Esse é o ponto. Pois é, isso é complexo, cara. Agora, assim, realmente, aí temos que, por menos que eu goste da mídia de massa, é legal reconhecer que grande parte da derrota da Hillary é atribuída ao peso que se deu à questão dos e-mails e à questão daquele servidor privado e tal, e isso foi a mídia comprando total a narrativa de que aquilo era um problema de segurança grave e por isso depunha contra ela. Né? E também fazendo um escrutínio ou um acompanhamento bem de perto de toda a gestão dela como secretária de Estado, né? E falando do que ela fez que foi contraditório com o comportamento anterior dela quando ela era primeira-dama e etc. E fazendo um resgate assim. Então foi feito um acompanhamento muito de perto da atuação da Hillary, ou seja, pegando pesado, e isso pode ser uma coisa também que ajudou na vitória do nosso amigo Donald Trump. E aí tem uma coisa interessante, quando abriu para perguntas nesse painel sobre fake news, a primeira pergunta do cara foi o seguinte: vocês da imprensa, vocês não acham que vocês estão pegando leve demais, não? Quando o cara fala que é fake news, que a matéria é falsa, vocês ficam dizendo assim, eu acho que talvez ela carece um pouco mais de apuração. Tipo, o cara fala o céu é verde, você tem que falar, isto é uma merda, isso é uma mentira descarada, você tem que parar de escrever esse tipo de merda. Cientista não tem essa paciência para que vocês têm. E aí eles tentaram, não, veja bem, não é bem assim, ficou um negócio meio, sabe, eu também acho que talvez faltam ser mais a mídia precisa ser mais incisiva em alguns pontos. Talvez porque nem eles têm certeza, né? Assim, é necessário. O fact-checking não está sendo feito assim com muita rapidez e muita eficiência, ou não necessariamente assim, ou na velocidade da internet, né? Sim. Sim. E aí tem o Marcos, meu sócio, viu uma palestra sobre robôs fazendo fact-checking. Então, assim, a gente começa a ver a tecnologia avançando para ajudar nesse ponto. Bacana, cabeça. Então, fake news está aí nas atenções do South by Southwest. E você falou também a questão da transparência e privacidade, né, cara? Porque tem muita, agora com a internet das coisas, né? Como eu disse, eu não vi nenhuma palestra, não vi nenhum painel a respeito, mas assim, tinham várias mesas falando sobre
wearables e a segurança dos dados da sua saúde, internet das coisas e como é que você vai tomar conta disso, o que o governo tem de acesso. Então, assim, isso está no imaginário deles. E não só no imaginário, né, mas está no painel de discussões. Aham. Pois é, eu acho que é importante a gente ver a necessidade de cuidar da nossa privacidade. No momento aí, um pouco antes do início do South by Southwest, algumas denúncias de que televisores estavam sendo utilizados pela NSA para espionar pessoas, né, Smart TVs, e enfim, sem mencionar o fato de que a gente paga um preço muito alto por esses serviços que a gente utiliza, né? Quando eu menciono em sala de aula o preço que se paga para ter o Gmail, os alunos de cara não entendem, né? Mas assim, o preço que você paga para ter o Gmail é abrir muito da sua privacidade para que o Google tente te vender mais produtos, né? Tente atravessar mais mensagens publicitárias para você. Há aqueles que dizem que isso é algo válido, né? Mas tem uma crescente de pessoas considerando que isso é algo desnecessário, né? Mas aí também, não só a gente estava conversando aqui, várias pessoas legais que a gente conhece estavam aqui em algum momento, Caio. Bruno Milagre estava aqui para o South by Southwest Education, por exemplo. Aham. E ele falou que a questão dessas, por exemplo, das Smart TVs tem essa questão não só da segurança das polícias, né, dos fazedores da lei acessarem seus dados, mas ele falou que viu uma palestra, por exemplo, no Web Summit em Lisboa no ano passado, que um cara disse que através da Smart TV o cara pode acessar o seu telefone, um hacker, por exemplo. Ah, sim, porque ela, se for da mesma linha, estiver naquele esquema na mesma rede. Na mesma rede Wi-Fi, dentro de um hotel, por exemplo, é bem possível que isso possa acontecer. Então, a internet das coisas e o acesso ele começa a levantar umas outras discussões também, né? E questões sérias. Eu acho que isso daí vai ser assunto ainda por muito tempo, viu, Cabeça? Porque a gente vai ainda sofrer muitas consequências dessas iniciativas, né? E tá interessante, assim, começa a colocar tudo no mesmo balaio, sabe? Sim, porque ao mesmo tempo que isso é fenomenal para nós comunicadores, quando a gente está com o chapeuzinho de comunicador, isso é maravilhoso, porque aí você consegue chegar na pessoa certa, na pessoa com quem você quer conversar e etc. Mas quando a gente tira o chapéu de comunicador e coloca de novo o chapéu de usuário, que é o chapéu que fica mais tempo na nossa cabeça, a gente percebe que não é a coisa mais confortável. E seria pouco confortável se fosse apenas a questão da publicidade, mas é muito menos confortável ou muito mais desconfortável porque é uma questão de invasão mesmo e de vamos monitorar tudo que se fala o tempo todo porque isso pode ser utilizado, né? E teve a própria polêmica do South by Southwest que tinha colocado uma cláusula de contrato que não ia permitir ou ia colaborar com a imigração, uma coisa assim, se tivesse alguma polêmica, sabe? Uhum. E por outro lado, o que é engraçado, porque o festival é muito liberal, em todos os banheiros que você vai tem uma plaquinha dizendo que eles não concordam com a lei, com o fim da lei dos banheiros, né, e os banheiros podem ser utilizados por transexuais sem nenhum problema. Uhum. Então, até nisso tem uma questão de, eu diria, tem alguns paradoxos aí, sabe? Uhum. Mas, enfim. E tem uma outra questão, porque isso daí, cara, isso demanda mais, sei lá, N programas, né? Sim. Nós temos uma série de questões relacionadas ainda às tendências, e a principal delas aí que está faltando para a gente abordar hoje é o storytelling. Tá na modinha ainda. Tá na modinha ainda, mas eu vou
mudar essa não só storytelling, eu vou falar de live vídeo. Ah, sim, porque nós só mencionamos no começo, né? Isso, porque na verdade é o seguinte, Caio, tem uma coisa, as pessoas vêm pra cá e querem receita de bolo. Uhum. Então, assim, você junta uma palestra que tem, por exemplo, aqui eu vi ontem sobre como fazer branding através de live vídeo, que é uma coisa que eu quero, uma coisa que muita gente que tem empresa quer, só que aí você traz um painel que tinha um cara do Mashable, um cara do Facebook, o vice-presidente de mídia, sei lá o que das contas da ESPN, e a vice-presidente de mídias da WWE, que é a luta livre americana. Uhum. Certo. Que a gente acha esquisitíssimo, mas é um monstro aqui nos Estados Unidos. Como é que eu vou comparar isso, o meu negócio da 42 Formas, com a capacidade que a WWE tem, sabe? Uhum. Ou então, assim, o que dá para tirar, que aí entra o storytelling, a primeira é o seguinte, lá para você comunicar, é o que todo mundo fala, você tem que ter uma boa história, você tem que ser honesto com o seu personagem, você tem que passar a mensagem que você gosta e que você acredita, ser você mesmo. Uhum. Ok, isso a gente sabe, isso é o que a gente faz aqui no Ainda Sem Nome, e é o que muita marca faz do jeito certo. Uhum. Agora, a gente não tem a capilaridade e a produção de conteúdo que a WWE tem. E aí que vem um ponto interessante, que tem uma briga de imprensa também, que é o seguinte, a gente vê no discurso deles que a televisão o aparelho televisão é só mais um meio. Uhum. E não é o meio mais principal. Já deixou de ser. Não, só chama de primeira tela porque ela chegou primeiro, não é porque é a primeira em importância, não. É isso, e até porque falaram lá em algum momento que hoje 7 entre 10 usuários veem televisão enquanto acessam as redes sociais. Então até já mudou. A primeira tela, né, não é nem a primeira tela que ele ligou. Exatamente. Ela veio primeiro, né? Não é mais. Ela só chama a outra de segunda tela porque essa é a que chegou primeiro na vida das pessoas. E aí você vê o seguinte, a ESPN na semana que vem, porque em março tem um negócio que eles chamam de March Madness, que é a semana onde tem mais jogos de basquete universitário, enfim. E que é a semana que vem, e começa também a semana dos atletas que estão sem contrato na NBA, os free agents. Na NBA não, no futebol americano, os free agents. A ESPN vai transmitir 210 eventos ao vivo na semana que vem. Caramba! E o cara falou que a televisão é só um deles. Olha que ótimo isso, cara. Em tempos de Atletiba, né? Exato. E aí eles falam o seguinte, que aí o desafio é você entender que nem cada mídia requer a sua especificidade. Então, quando você produz um negócio para a televisão, para a tela pequena, tipo um telefone, e é um cara falando nos comentários dele sobre quais atletas vão estar disponíveis no mercado, que seja e tal, você pode fazer uma linguagem um pouco menos amarrada, você tem que usar fontes grandes, porque o cara está vendo uma tela muito menor do que a televisão, então você não tem a preocupação tanto com duração, porque o cara você não tem espaço, né, comercial, etc e tal, não tem que cumprir uma grade. Então fica um negócio mais solto. O outro ponto interessante é a WWE produz, acho que mensalmente, 5.000 horas de conteúdo. Tem vários eventos ao vivo, tem vários eventos no Facebook, eles apostam muito no on-demand, e eles têm uma característica de fidelidade do público. Eles contam que quando eles foram apostar no on-demand, era uma movimentação que poderia quebrar a empresa. Certo. E aí eles falaram, bom, então a gente vai fazer um negócio que vai ter 6 meses de fidelidade. E eles têm um negócio, a interação com o público é muito grande, eles escutam muito, tem muita coisa que vem do público que direciona o negócio. E a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte, não queremos 6 meses, eu não quero ficar amarrado no contrato. O que vocês quiserem, a gente vai querer. Então assim, eu vou continuar pagando, cara, não tem problema. E aí mudaram para um free trial de 30 dias, onde eles tentam converter o cara a todo custo, mas
já começa a ter publicidade on demand, no que eles chamam de AVOD, né? Advertising Video on Demand. Então, virou um negócio, faz parte, o vídeo em outras plataformas faz parte do plano de negócio e dá muito dinheiro. E eu acho que isso que as marcas, elas têm que ficar atentas e saberem que é grande, não é que vai ser grande, isso já é grande. Já é grande. E é interessante ver que mais plataformas aparecem além do YouTube. Eu acho que a galera tem que lembrar que o YouTube oferece live vídeo há um tempão, tem uma estrutura magnífica para isso, um modelo de remuneração mais estabelecido e, enfim, considerar talvez o Twitter como uma segunda opção e o Facebook como uma terceira opção. Isso levando em conta uma crescente da obscuridade das políticas de repasse de grana e de publicidade que está sendo exibida enquanto o live vídeo está acontecendo, né? Então eu acho que a gente não deve esquecer disso, né? Nós comunicadores não devemos esquecer que o YouTube existe para transmissão ao vivo e muitos canais de TV já fazem isso e, enfim, e outros tantos que existem somente na internet, né? E pro anunciante, né, Caio, aquilo que a gente já falou, talvez ele vai ter mais controle de quanto ele vai gastar, né, e qual público ele vai atingir, né, acaba sendo uma troca justa. Sim, acaba sendo uma troca justa. Eu falo isso e reforço, Cabeça, por causa da falta de clareza das políticas de repasse e de divisão das receitas do Facebook. Né? O Twitter tem umas coisas muito tailor-made, né? Então vai lá, é NFL e coloca vídeo lá no Twitter e, claro, tem uma grana por trás disso. Mas no Facebook o negócio está muito obscuro e quanto mais pessoas acharem, como a gente viu hoje na discussão hoje do nosso supergrupo, e aí fica a dica para você que está ouvindo, participe lá no aindasemno.me/Telegram do nosso supergrupo no Telegram, e os membros estavam comentando hoje sobre o mal que o Facebook faz. Né? Então, as pessoas refletindo ali dentro do nosso supergrupo, os membros da nossa audiência, e aí obrigado pela participação, Luiz, Roveda, Gilberto, Eduardo, vocês todos estavam conversando lá sobre isso, mencionando como que às vezes o Facebook pode ser aprisionador e proporcionar uma visão que não é a melhor. Então, no sentido da comunicação, a gente também deve levar em consideração isso e tentar utilizar ferramentas outras que são mais benéficas para as empresas. As pessoas e as empresas, elas tendem a achar que porque tem muita gente no Facebook durante o dia, lá é o único lugar possível, e se esquecem que na internet a competição não é um jogo de soma zero, né? Assim, não tem que um ganhar para o outro perder, e só existe um vencedor. Na internet você tem um consumo não linear, parafraseando Karnal. As coisas não são lineares na internet, então você pode ter consumo de diferentes plataformas ao longo do dia ou ao longo da semana, né, cara? E aí talvez, Caio, quando você tem como investir, porque eu concordo, mas eu ainda fico pensando assim, a pequena empresa, quem não tem capacidade para investir na criação da sua própria plataforma, seja para oferecer vídeo on demand, por exemplo, qual que é a saída que ele tem, sabe? Eu penso que o YouTube vai ser o mais adequado para esse cara, e entendo também que a gente está desconsiderando um grande player que é o Netflix. O dia que o Netflix começar a ter streaming ao vivo, aí ferrou, cara. Numa que eu vi hoje sobre voyeurismo na telinha, sobre paqueras, flertes e produção de conteúdo para YouTube, e já pensando nos dispositivos móveis, uma coisa que comentaram foi que o YouTube recompensa por minutos assistidos, né? Não por views. Então, quanto mais tempo o cara ficou naquele seu vídeo, melhor. Então, um vídeo longo casa muito bem com o YouTube. E o Facebook quer view. Então, 60 a 90 segundos, que a mulher falou lá, que é o tempo ideal de um vídeo de Facebook.
E aí casa com a ideia de que você pode fazer uma produção que pode ir para o Facebook, para o YouTube, por exemplo, sem nenhum drama. Uhum. Cara, sim, não duvido que seja uma plataforma interessante, mas eu acho que as coisas sendo mais claras e menos... a gente sabe como é que são as relações de Facebook com números, né, cara? Especialmente na hora que fala da quantidade de views e, enfim, de alcance. Então, a experiência ordinária me ensina que devemos evitar. Sim. Mas esse não é um podcast anti-Facebook. Gostaríamos muito de escutar as suas opiniões e, para tanto, seria interessantíssimo que você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que você deixe lá no aindasemno.me/127 o endereço específico deste episódio, ou então lá no nosso aindasemno.me, a casa de todos os episódios, como você diz, né, Cabeça? Deixe lá o seu comentário, ou então marque a gente numa postagem, enfim, faça e aconteça e dê o seu feedback sobre isso que você está ouvindo. É isso aí. É isso aí. Mais alguma coisa de Austin, Cabeça? Caio, de foda foi a palestra do Casey Neistat, porque eu sou muito fã dele. O conteúdo, ele não falou sobre produção de vídeo, que eu achei ótimo. Ele foi explicar um pouco sobre essa questão da CNN ter comprado o aplicativo e ele usou uma analogia que é sobre o Tarzan pulando de galho em galho, e ele tinha um objetivo do outro lado, ele pulava nos galhos para achar qual que era o que ia acertar aonde ele queria chegar, e eventualmente não era isso. Então tudo que ele foi construindo na carreira dele foi sempre agarrando de galho em galho. De galho em galho não, de cipó em cipó, para ser... E aí apareceu esse cipó da CNN, que na verdade foi um pouco do videolog, que era para falar sobre... O videolog, ele falou, não sei se ele tinha falado antes, foi a primeira vez que eu ouvi ele falar, que o videolog foi construído para promover o BIM, e virou um produto dele com o BIM por trás. Mas ele quer ajudar a fazer nova mídia, ajudar a CNN na nova mídia, nesse novo negócio dele. Entendi. Foi uma palestra de carreira, foi motivacional, mas foi bem bacana. Que bacana, cara. E você teve então a oportunidade de vê-lo ao vivo? Na penúltima fila, a 50 metros de distância, mas consegui. E eu acho, cara, que para fechar, assim, todo mundo tem que vir. Eu sei que agora que eu tô aqui, né, parece fácil. Não, você havia falado isso no ano passado e eu havia me comprometido a tentar, mas enfim, homem primata... Capitalismo selvagem, né, cara? Capitalismo selvagem. Eu acho o seguinte, com planejamento, de novo eu falei isso ano passado e fiz um pouco mais planejado, mas menos do que deveria. Mas com planejamento, não é tão impossível. Se a gente se organizar, todo mundo consegue ir ao South by Southwest. Se organizar direitinho, todo mundo vem. Então, assim, tem que vir porque é uma chance super bacana de você conhecer gente nova, ver o que está sendo discutido, dar uma volta aqui, ver as ativações de marca e ter essa experiência, assim, sabe? Cada vez, né? A segunda vez que eu vou voltar, com a sensação de que eu vi muita coisa, poderia ter visto muito mais, mas que eu aprendi um bocado. Certo. E vale a pena. Cara, muito bacana, muito bacana. Vamos fazer um esforço aí, quem sabe no próximo ano, Cabeça? É isso aí. Na semana que vem a gente já volta à programação normal. Já voltamos com Cabeça diretamente de São Paulo, passando frio ou com calor. Que você consiga aí participar de todos os eventos nesses dias derradeiros, e a gente se fala na próxima semana. Contamos com a participação de todos aqui da audiência nos comentários, perguntas e compartilhamentos. Estaremos aí. Juntos chegaremos lá, Cabeça, eu, você e a Fifi Domingos. Esqueci de te falar isso, bicho. Eu passei na frente do Los Polos Hermanos, mas tinha uma fila gigantesca. Eu fiquei sabendo que tem um Poio Açaí, muito massa, hein, cara? Eu, como o Marcos fala, que eu sou o único hipster que não viu Breaking Bad, que me faz ser mais hipster ainda, e não que eu me orgulho. Mas eu ia entrar no Los Polos Hermanos só pra fazer um registro para vossas
mas não consegui. O mais legal é mandar um SMS com a única palavra, Poios. E eu vou passar lá fazer uma foto pra você. Pô, cabeça, será de excelente grado. Vai lá e tente comer a batata curly potato, que é a especialidade do Poios Hermanos. Beleza, farei isso. Beleza, cabeça. Excelente estado aí nesse resto e até a semana que vem. Valeu, cara. Abraço. Falou. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.